Bom, pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Daniela Frediani e hoje eu estou tão feliz, tão assim satisfeita. Eu não quero usar a palavra orgulhosa, mas eu digo que eu estou muito satisfeita porque depois de alguns anos eu tenho a felicidade de poder estar compartilhando de um momento como esse, nessa super live, com a minha querida amiga Lucy, a doutora Lucy Harazawa, que é uma profissional tremenda e que tem um papel importantíssimo no que resultou da Daniela veterinária hoje, enquanto biorressonadora, enquanto profissional que se dedicou a estudar a biorressonância. Então, eu quero que você saiba, Lucy, que é assim, com grande alegria que hoje eu consigo trazer muito do que eu consegui aprender com você há 10 anos atrás, quando eu já tive a oportunidade de te conhecer. Depois ficamos alguns anos sem nos encontrarmos, e graças a Deus aí, por, por uma questão linda do destino, nos encontramos, né, no movimento também de biorressonância médica, em que, claro, eu, como sempre, xereta veterinária, sempre estive atrás de coisas e saberes que pudessem ser utilizados um dia para vocês, veterinários. Então, é o resultado de bastante esforço e dedicação, e realmente valeu tudo a pena. Então, hoje eu estou aqui nessa super live sobre biorressonância quântica, onde esse tema, esse subtema que eu trago, integrando os saberes, pôde finalmente contemplar a presença de uma supermédica, que é a doutora Lucy, que já já vai conversar com vocês. Ela já está aqui com a gente. Então, eu vou fazer a parte introdutória. Vou contar para vocês um pouquinho de como que é integrar esse, esses saberes, como foi, né, ao longo desse tempinho da minha vida profissional, integrar esse conhecimento, onde a gente teve a oportunidade de conhecer profissionais maravilhosos como ela, generosos, acima de tudo, porque se não fosse a generosidade dela enquanto médica, em sempre querer compartilhar tanto conhecimento comigo, com tantos que passaram, né, pelo curso do Oring Test. Então, tudo começou, né, há 10 anos atrás, no ano de 2014. Mas eu sou uma veterinária que já não sou convencional há muito tempo. E quando eu passei pela escola do Oring Test, eu já estava bastante fora da casinha, eu já não era uma pessoa normal, uma profissional normal. Mas eu passei pela Universidade de Alfenas, sou formada lá no sul de Minas, e já lá na Universidade de Alfenas eu já me interessei por muitas técnicas integrativas, né? E técnicas essas, a primeira que veio para mim, né, assim, já me brilhando os olhos, foi a homeopatia. Então é a especialidade que eu tenho trabalhado há mais tempo. E depois fui apresentada para física quântica, saúde e terapias quânticas, onde eu tive a oportunidade de estudar também com médicos e também agregar esse conhecimento e hoje, depois desse tempo, trazer para vocês aquilo que há mais de 15 anos atrás era algo bem exclusivo de médicos. Então havia muito poucos veterinários, não só interessados, mas também que tivessem realmente aí a a ousadia, acho que de estar entre os médicos e estar ali aprendendo para um dia transformar isso numa linguagem utilizável dentro da veterinária, né. E eu acho que eu sou pioneira em muitas coisas em que eu tenho que transformar, um certo tipo de linguagem, de conhecimento, para aquilo que a gente possa aplicar para os nossos queridos animais. E no decorrer desse caminho, né, eu já logo me interessei pela pesquisa, onde já fui fazer mestrado. Há 20 anos atrás eu ingressei na pesquisa, em 2004, e já iniciei as pesquisas com os injetáveis, depois parti para pesquisas com ozônio. Tive a oportunidade de participar da Declaração de Madrid, onde foi um desafio,
já depois de ter conhecido já a biorressonância nesse momento de estar fazendo a declaração de Maderi com o colega Roberto Siqueira, colocar dentro desse documento uma janela terapêutica que para mim já não fazia mais sentido, porque trabalhar com individualidade como a gente preconiza dentro da medicina integrativa e mais ainda dentro da biorressonância é um desafio. Então, assim, ter que modalizar e ajustar dentro de um quadrado uma série de pacientes com uma série de individualidades e uma série de enfermidades com características muito diferentes, é, me deixou um pouco, assim, preocupada e desconfortável, mas é o que a gente tinha para o momento, né? Porque eu tinha certeza que depois que eu aprendi a fazer a biorressonância, a dose terapêutica é, ideal, né, adequada para cada um, é muito diferente. Então, muitas vezes a gente vai olhar um trabalho científico, vai olhar uma declaração, vai olhar lá X miligramas por quilo, e aquilo não faz sentido para determinado paciente. Aliás, talvez nem aquela técnica faça sentido para aquele paciente, né? E aí eu fui atrás de muitas técnicas, fui atrás de nutracêuticos injetáveis, com o professor Luiz Fernando, eu fui atrás de antroposofia, né, onde eu fiz 2 anos formação com o pessoal da Suíça, fui fazer medicina canábica, fui estudar movimentos sistêmicos, terapia neural, que é algo incrível, né, que a gente vem trabalhando já aí, também traduzindo linguagens de médicos para a veterinária. E com isso eu acabei tendo aí a coragem também de ser pioneira em escrever um livro de saúde e terapias quânticas para os animais, trazendo uma linguagem que há mais de 15 anos era assim, algo muito novo, não só para a área médica, mas principalmente para a área veterinária. Então, sair da casinha da gente dentro da área convencional e entrar numa área biofísica foi um grande desafio. Então, acho que aqui foi o meu primeiro desafio. E muitos colegas me perguntavam o que que você está fazendo, estudando física quântica, estudando biofísica e entrando numa área de pesquisa de engenharia biomédica, onde se mexe com cálculo, com diagnósticos ópticos, com equipamentos, né, assim, muito ainda naquela época muito distantes da nossa realidade. E eu disse, olha, eu não sei ainda o que eu estou fazendo, mas eu vou descobrir algum dia, né? E hoje eu já tenho essa resposta, mas eu só vou dar essa resposta para vocês no final, tá? Então, estou ainda na área de pesquisa, continuo, terminei meu doutorado e estou ainda na área de pesquisa em física. Então, o nosso tema hoje é um tema que eu adoro falar, e eu demorei um tempo, gente, para conceber a ideia que eu estava preparada para estar falando algo que pudesse ser útil para vocês, veterinários, tá? Então, depois de passar por algumas escolas, repetir muitos cursos com médicos, eu considero ainda que eu ainda estou num caminho ainda assim muito inicial. Eu considero que ainda sou bastante iniciante. Então, eu não me sinto ainda totalmente preparada para dizer que eu sou uma profissional eh, que é, assim, especializada em biorressonância. Então, eu continuo estudando e, graças ainda à generosidade da doutora Lucy, eu ainda estou estudando e, quando posso, vou estudar com ela, vou participar de atendimentos médicos no ambulatório. Então, eu vou trazer para vocês conceitos que façam sentido, né? Que sejam mais simples. Conceitos esses que a gente muitas vezes deixou lá no nosso ensino médio, né? Conceitos de física que muitas vezes para a gente naquele momento era só o que precisava para a gente estar ok para prestar um vestibular, mas que depois eles tiveram que voltar na minha vida estudando biofísica, principalmente biorressonância, né? Então, a palavra biorressonância, bio, vem de vida. E ressonância significa mensuração de um estado energético vibracional em que ele se comporta como um eco, quando a gente consegue identificar vibrações que podem ter ressonância com outra ressonância similar. Por exemplo, no organismo, a gente vai investigar substâncias que têm ressonância similar. Então, a gente, muitas vezes, com uma substância na mão, vamos investigar se há ressonância. Então, os iguais, eles se atraem. Então, ressonância é pela similaridade vibracional. Se não tem ressonância, não há essa atração.
dessas moléculas vibracionais no nosso corpo. E aí já vem toda aquela confusão de como assim, né? A energia era algo tão holístico há um tempo atrás, né? No século XVIII e XIX, isso era tão complexo de ser explicado. Mas a realidade, quando a gente pensa, né, em frequência e pulso, logo já vem para a gente a questão do eletrocardiograma e do eletroencefalograma, que basicamente fazem muito sentido para a gente, tá? Então fazem muito sentido porque, teoricamente, a gente está ali medindo a frequência vibracional, de um órgão que, obviamente, tem equipamentos já mais antigos e faz mais sentido para a medicina convencional. Mas ao passo que a gente se aprofunda, nesse tipo de estudo biofísico e que a gente começa a entender que a biofísica faz parte de tudo, ela é essencial que a gente possa, conhecer e aplicar na nossa vida diária, né. Isso, eu sempre escuto dos professores, né, assim, matemática tem que ter tudo na vida, tudo é matemática, né. Então tudo tem número, e os números eles têm, o seu sentido, né, principalmente aí vibracional. Mas na realidade, quando a gente pensa aí numa onda eletromagnética, vamos dar um exemplo bem básico do celular, como é que eu falo com uma pessoa, né? Como é que é transmitido esse sinal que a gente não enxerga, mas a gente tem certeza que ele chega lá do outro lado? É por frequência. Então, quando a gente pensava lá, pensa no exame de eletrocardiograma, eletroencefalograma, em cada segundo, né, desse pulso que é medido por uma máquina, a gente tem uma frequência que equivale a 2 Hz nesse caso aqui. Um ciclo é 1 segundo, 2 ciclos completos é 1 segundo. Então, ok, então tudo bem, faz sentido para mim, né, um eletrocardiograma e um eletroencefalograma. Mas nós somos seres energéticos. Isso, ainda ficou um tempo muito complexo da gente, de verdade, assimilar e entender. A gente acreditava, mas a gente ainda não tinha tantas provas científicas, né, tantas provas cabalísticas aí para poder, trazer para a gente essa informação. E aí, vários cientistas, no início do século, já tinham um pouco eh, de estudo, já tinham um pouco de pesquisa, e coube esse médico interessante, o Dr. Reinhold Wohl, que trouxe aí, primeiro para a gente, não apenas a utilização da acupuntura, né, para os pacientes que ele atendia ali na Alemanha, então ele utilizava essa metodologia de tratamento, e depois trouxe para a gente, a percepção de que cada acuponto que ele tocava, que ele, medicava o paciente através das agulhas secas, ele percebia que esses pontos, eles teoricamente estavam diferentes, não só a palpação. E ainda não tinha nenhuma máquina que pudesse constatar que, de fato, existia uma tensão superficial diferenciada ali, mas a gente conseguia, palpando pela ponta dos dedos, sentir que havia essa diferença. Foi aí que ele criou o primeiro equipamento dele, que é a eletroterapia, que também foi utilizada para fazer terapias, né, com base na corrente elétrica, então, não apenas agulhando esses pontos, mas colocando agulhas e ligando eletrodos que, transferiam correntes elétricas, e ele percebeu que ao transferir correntes elétricas, parece que potencializava a terapia enfim, esses pacientes respondiam melhor e mais rápido. E claro que passou pela cabeça dele não apenas fazer terapia, mas começar a observar cada um desses pontos e o que cada um deles trazia de informação. E ele pensou em mensurar essa corrente, já que ele criou um equipamento que tinha X, volts, né, ou milivolts, de carga que estava passando para aqueles pontos, né, nos meridianos, e ele começou a ler, inclusive, coisas dos chineses, e falou: "Pô, o chinês já sabe que tem uma rede elétrica ali, tem os meridianos, e esses meridianos só podem ser pontos elétricos". E aí foi que ele começou a observar, sim, as diferenças de tensões elétricas nesses pontos. E aí começou a estudar e a criar outros equipamentos, até o próprio Vega-Test, né, que ele coloca um equipamento que consegue captar, essas frequências, tem vários equipamentos, muitos deles, inclusive esse daqui dele é na base da unha, que é uma área que tem aí uma facilidade em captar. E aí, foi aí que começou, de fato,
o início da biorressonância, ou seja, e aí ele começou não só a perceber que cada um desses pontos tinham cargas elétricas diferentes, mas também começou a perceber que se o paciente segurava um tipo de substância, um medicamento, né, nas mãos, essa corrente mudava quando ele, né, captava com esse equipamento. Muito bem. E aí a gente chega no século XXI, graças a Deus, com tecnologias que já permitem com que a gente possa, comprovar cientificamente, com toda certeza, e não com máquinas holísticas, mas com máquinas, diversas, inclusive máquinas que existem dentro de universidades, as quais, eh, temos acesso. Uma delas eu tive a oportunidade de trabalhar, que é um espectrômetro Raman, a laser. Então, hoje a gente tem a certeza que, não só o bioma, não só o proteoma, mas sim o biocampo, né, do nosso corpo, ele pode ser mensurado e ele recebe o nome de eletroma. E claro que acabou vindo, numa pesquisa que focava, descobrir diagnósticos, facilitar o diagnóstico para o câncer. E claro que obviamente, facilitou bastante o nosso entendimento e deixou a gente bastante confortável, em se saber que esse equipamento, ele consegue diagnosticar o câncer por uma alteração de energia em voltagem. As doenças, elas têm uma vibração característica e ela é muito diferente de quem tem saúde, né. Isso não é só aquele sentido que aquele velho ditado pega, assim: "Ah, não, vamos vibrar, né, boas energias, porque aí a gente muda a vibração, e a pessoa que não tem uma vibração tão legal, ela vibra diferente". Sim, mas isso tudo faz muito sentido, né, porque o próprio cérebro e o coração emanam, frequências mensuráveis, por que não seria, da mesma forma com o nosso corpo e todos os outros órgãos que a gente hoje pode mensurar? Então, esse cientista que descobriu de fato e fez com que a comunidade científica aceitasse a presença aí do electroma, trouxe para a gente esse grande conforto que hoje a gente sabe que ela é uma rede bioelétrica, e essa rede bioelétrica tem essa perspectiva, já, da gente fazer a própria correlação com grandes cientistas que anos atrás foram chacotados ou foram, vamos dizer assim, desafiados. "Ah, imagina, você está maluco, isso não existe não". Então, o próprio chinês lá, o Dr. Bong-Han, que descobriu o sistema primovascular, quem estuda acupuntura um pouco mais a fundo, o sistema primovascular foi o tema meu de conclusão de curso da minha pós-graduação de acupuntura, e muito pouca gente conseguia, entender ou nem tinha lido nada sobre esse chinês, até porque foi um estudo que foi bastante silenciado. Ele estudou essa rede que é, um sistema minúsculo, que é menor que o próprio sistema linfático que a gente tem, injetando azul de tripã em cadáveres, porque como ele não tinha apoio da academia, o pessoal falava que ele era maluco, estava atrás de algo que não existia, e na verdade ele só queria comprovar que os chineses estavam certos. Como é que os chineses sabiam que ali existia um meridiano, como é que existia um ponto? Então o sistema de Bonhan, né, vem aí agora sendo comprovado, e muitos cientistas agora realmente disseram: "Não, ele estava certo, esse sistema primovascular existe", né. E aí depois a gente começa a ler estudos do Alfred Pichinger, né, sobre a matriz celular, na homotoxicologia, o Hans Heckwerg, na Alemanha, que também já fala de matriz celular, que tem um sistema extremamente diferenciado, né, que é uma rede de artérias, veias, nervos, que lógico que faz todo o transporte de informações, ou seja, é a biofísica do ser humano, a biofísica de todos os seres. Então, assim, tá ficando mais fácil da gente entender e de que realmente aqueles cientistas mais antigos, não são mais chamados de loucos, né. Eu não sei se vocês já leram, tem um livro bem antigo, mas bem legal, foi um dos primeiros que eu li quando eu comecei a estudar física quântica, que chama-se O Segredo da Vida, do cientista, russo George Lakhovsky. Então, George Lakhovsky também já dizia que o nosso organismo nada mais é do que uma rede integrada, uma rede elétrica, um circuito elétrico, exatamente como uma casa, quando você constrói, né, que as veias, as artérias, os nervos eram apenas canos condutores dessas informações. E esse livro, que foi escrito em 1936, se eu não me engano, um livro que foi também bloqueado, não queriam que as pessoas tivessem acesso, né, a esse tipo de informação. Muito bem. E aí,
como é que tudo isso, ao longo desses mais de 15 anos que a Daniela tem aí de estudo, ainda de biofísica, e não parei, pretendo continuar, por que tudo isso chegou na medicina veterinária, né? Então, chegou com base em muitos cursos que eu frequentei, indo atrás de muitos médicos que generosamente me trouxeram aí muitas informações, porque da mesma forma que eu percebi isso, eles também já tinham percebido. E lógico, aquilo começou a fazer sentido para mim, né? Como é que a gente só fica tentando tratar a ponta do iceberg, ou seja, só remediando, só indo atrás de sintomas. Não faz sentido, a gente nunca ia chegar nas causas primordiais, né? E aí, quando você começa a juntar outras técnicas integrativas e a gente começa a ver quanta coisa interfere na saúde e na doença, a gente começa a entender por que que as doenças se cronificam, por que que o paciente não melhora, ele melhora um pouquinho, por que depois ele fica resistente, por que que aquela dose não era adequada para um e pode ser adequada para outro. Então, na verdade, isso começa a fazer mais sentido para a gente, porque aí o exame começa a ficar mais aprimorado e a gente é apresentado para as outras causas verdadeiras, das doenças que não vírus, bactérias, não é só isso. Tem muita toxina, né, que pode promover doenças imunes. Então, assim, a gente começa a conhecer as fases de adoecimento, como é que você adoece, como é que todo esse processo. Então, a gente aprende, na verdade, a construir a nossa doença diariamente pelos maus hábitos, por viver em locais inapropriados, por más escolhas de alimentos, por más escolhas de água. Enfim, tudo na nossa vida hoje é escolha. E uma das coisas mais importantes que eu aprendi com base na biofísica, na própria biorressonância, é que tudo a gente tem que ter muita cautela e muita consciência nas nossas escolhas. Escolhas de habitação, até escolha de vestimenta. Eu não quero adentrar tão profundo nisso, porque a doutora Lucy vai falar disso com muita propriedade, porque na verdade eu sei tudo isso porque eu aprendi com ela, né. E depois a gente vai ver os campos interferentes, né. E o que que isso trouxe de bom para nós veterinários? É fazer a gente pensar, é fazer a gente sair da nossa caixinha, de parar de ficar copiando protocolos, protocolos de livros antigos, protocolos que não servem para toda a população. Então esse raciocínio é muito importante, né. Então, tudo faz muito sentido quando a gente pensa que cada ser é singular, é único, né, e as terapias também são únicas. Então, depois de muitos anos de dedicação, a gente começa a trazer essa realidade para a medicina veterinária. E muito bem, e existem muitas formas. As formas que eu trouxe aqui para vocês são algumas das que eu tive acesso, que eu posso dizer para vocês que eu sei mexer nelas, mas existem muitas formas da gente examinar o biocampo, né? E que não é a forma como o eletroma foi detectado, tá? Mas é muito perto e é muito bacana ver como o Brasil já tem pesquisas de ponta, a gente tem universidades maravilhosas, inclusive o Parque Tecnológico a qual eu fiz a minha pesquisa e ele está em São José dos Campos, ele é referência mundial, porque tem integração com o ITA, com o CTA, então assim, sim, isso me dá orgulho, isso me dá muito orgulho de dizer que sim, existem veterinários ali que estão, crescendo e trazendo tudo isso de tecnologia para o mundo veterinário, né. Então assim, as formas mais convencionais, acho que eu acabei passando, eu queria trazer para vocês aqui, não, é esse aqui mesmo. Então, na verdade, assim, os mais conhecidos, os mais antigos que eram usados pelos ditos feiticeiros, né, pelas pessoas que eram bruxos na Idade Média, então o pêndulo acho que talvez seja um dos instrumentos mais antigos, a forquilha que eu não coloquei aqui, né, depois modernizando um aurameter, a pulsologia mesmo que os chineses fazem, né, a identificação. Então, através da própria pulsologia, a gente pode examinar não só um paciente, mas a gente pode examinar o nosso biocampo e sentir se a gente deve, fazer determinada coisa, se a gente pode ir a determinado lugar. Sim, a gente pode fazer perguntas para o nosso organismo. Se eu vou ficar bem com esse tecido, se vai me fazer bem, se vai otimizar a minha energia. Então existem muitas formas de pulsologia, eu vou mostrar uma outra para vocês na outra tela,
O próprio biorressonador, que é maravilhoso, que foi feito pelo Dr. Nelson Modesto, que é um equipamento que hoje eu tenho trabalhado bastante também, além de todos esses que eu tenho e gosto, né, de mexer neles. E o meu estudo do doutorado nada mais é do que uma biorressonância moderna, né? Quando eu tive a surpresa de observar os dados. Quando a gente começou a fazer a parte de finalização dos dados, transformar número em realidade biológica para poder contar para vocês, para poder escrever um trabalho, a gente se depara com dados que são captados através do laser, que a gente, né, incide numa amostra de sangue para detectar se o paciente está saudável ou não, se ele tem uma doença neoplásica ou não. E aí, os dados que são gerados vão ser tratados por métodos estatísticos bem complexos, que a gente realmente não tem condição de, de aprender tão facilmente, são alguns anos para a gente conseguir pelo menos entender esses números. Mas o fato é que esses números vão trazer para a gente a informação mais preciosa. Então, vão trazer números em linha e coluna. Lembra quando a gente tinha aula de matemática, que a gente fazia um gráfico, um X, né? Um eixo X e um eixo Y. Simplesmente esses dados dessa simples coleta de sangue, de uma gota de sangue, vão trazer para a gente dados que vão casar entre si, eles se interrelacionam entre os eixos, e vão trazer para a gente o quê? Um eixo que vai trazer uma curvatura se o paciente está ou não na zona de uma doença, por exemplo, neoplásica. Isso, gente, esse número matemático que foi gerado é simplesmente em hertz. Então, é uma biorressonância, né, por um diagnóstico ótimo. Então, quando eu olhei aquilo, aquelas milhões de colunas e linhas que eu olhei para o meu orientador, falei assim, mas isso é hertz? Ele falou assim, sim, mas qual a sua surpresa? Eu falei, muita, porque ele falou assim, mas Dani, isso daqui está sendo medida a vibração do eixo do elétron do sangue de cada paciente. Eu falei, o quê? Eu falei, isso é maravilhoso, porque isso daqui é um método que a academia aceita e dá um diagnóstico para o paciente, né? Então, maravilhoso. Então, isso é tudo de bom. Isso realmente me deixa muito feliz de ter sido pioneira aí, tá? Tanto no mestrado como no doutorado. Outros métodos não convencionais que a gente pode sentir e medir o nosso biocampo, olha aqui, ó. Eu fiz um curso de geometria sagrada uns anos atrás com um colega maravilhoso da Colômbia. A Colômbia é bastante evoluída nisso. E ele me ensinou, não só pelo pulso, mas também tocando aqui a nossa artéria temporal, que fica bem aqui do lado da orelha. Se vocês tiverem a sensibilidade na ponta do dedo, é facilmente a minha, eu já peguei aqui. Então, vocês podem olhar para um paciente, vocês podem olhar para uma situação, fazer uma pergunta e sentir o teu pulso. Se o pulso acelerar, uma resposta. Se o pulso ficar fraco, também é outra resposta. Então, existe um treino para isso. Então, a gente também pode não utilizar desses equipamentos, mas pode utilizar do seu próprio corpo, tá? Outra técnica bem utilizada, quem usa muito é a Camila Morandini, minha amigona, adoro a Camila. A Camila foi também pioneira em trazer o método AK de kinesiologia. Ela é autorizada, a única veterinária autorizada no Brasil a trazer essa técnica, tanto que o curso dela é internacional. E ela utiliza muito dessa técnica para examinar os pacientes que ela vai fazer quiro, e ela vai rastreando o corpo do paciente para ver qual é a área que está em desarmonia energética, né? Sabe se aquilo é só físico, se tem emocional, se tem outro tipo de energia desqualificada. Então, aqui é um médico examinando um paciente, e o próprio paciente também pode tocar as áreas que ele deseja e ele vai anotando ali. Então, pela força muscular, né? Quando o paciente perde a força muscular, normalmente essa área é uma área que não tem uma vitalidade ok. O ring test, que a professora Lucy é mais do que expertise, que é só uma demonstração, eu não vou nem falar, porque é ela que vai contar para vocês. Também é um teste de cinesiologia, né, de resistência muscular do dedo. Ela é mais do que autorizada e apropriada para falar isso, porque teve o convívio com o precursor dessa técnica, né, a pessoa que realmente originou essa técnica. Aqui a gente tem também uma outra técnica, que é uma técnica de cinesiologia também utilizada com base no equilíbrio corpóreo. Você faz uma pergunta, você postula, né? Você em equilíbrio, você faz uma pergunta. Se a pergunta é não, você é deslocado para frente.
Se a pergunta é sim, você é deslocado para trás, mas você tem que ter uma convenção, tá? Existe uma convenção dentro da bioenergética, a gente faz isso, tá? Aqui, para quem não acredita em nada disso, simplesmente um dinamômetro mede a força. Também é um método de cinesiologia para a gente obter a resposta que a gente deseja, né, na investigação. Então, como é que isso tudo chegou na veterinária ainda? Tudo isso a gente foi adequando, mudando o linguajar, ajustando para a nossa realidade, até que eu consegui montar um kit personalizado, um kit com base em cards. Nós já utilizamos outros métodos, outras fontes de investigação como testadores, e hoje a gente chegou no padrãozinho de cards magnéticos, como cards bancários, em que a gente aplica a frequência com uma máquina, e aí fica apropriado para você fazer vários testes. Então, eu criei essa metodologia, patentei, desenvolvi com base, né, nesses anos de estudo, e aí a gente tem isso como realidade. Isso hoje é fácil. É um exame bastante primoroso, é um exame que não é rápido de se fazer, tem algumas características, mas ele é um exame muito bacana, porque ele é complementar ao exame convencional, ele é um exame que pode integrar muito daquilo que a gente faz na medicina convencional, nada é perdido, nada é descartado. Ele pode ser usado terapeuticamente, profilaticamente, como forma investigativa de como está o estado do seu paciente e também da família multiespécie, do sistema familiar. Então, a gente vai não apenas no diagnóstico causal, né, mas a gente também vai chegar na individualidade. E ele tem vantagens, porque ele não é invasivo, não causa dor, não causa desconforto nem para o tutor, nem para o paciente. Ele pode ser feito presencial ou à distância, tá? E aí, gente, a gente vai ter aquilo que verdadeiramente faz parte da medicina integrativa. E o que que é? É a gente ter o detalhamento da história de vida e da história de evolução dessa doença, que vocês vão poder acompanhar o paciente em tempo real, a todo momento, semanalmente, mensalmente, de acordo com a dinâmica que vocês puderem. E também a gente vai ter acesso a informações que estão ocultas, que a gente não consegue detectar, principalmente pelos exames bioquímicos, que muitas vezes não conversa com o estado clínico do paciente. Então, tem um ótimo benefício para ambos. Muitas coisas a gente pode observar pela biorressonância. Então, o que que é elegível para a gente observar na biorressonância veterinária? As intolerâncias e as alergias alimentares. Então, assim, grande parte do público que eu atendo é um público da parte de nutrição. É um público que me solicita muito, principalmente quando já foi feito um outro tipo de teste, que só trouxe o teste, não trouxe a solução, né? Muitos testes de alimentos muito limitados, então hoje eu tenho mais de 200 tipos de alimentos que podem ser testados, para a gente verificar qual é o estado desse paciente, né? O que que é legal para ele, e o que que pode ser melhor depois que a gente identificar o fator causal, ou seja, identificar aquilo que faz mal. O mais importante, se você não identificar aquilo que faz mal, você não vai ter condição de fazer o primeiro protocolo de tratamento, que é remover as coisas que fazem mal, olhar para isso, entender como que isso está chegando. Então, o fator causal é totalmente dependente dessas escolhas, desses acessos que esses animais costumam ter, e que vão mediar fatores inflamatórios e desencadeantes de todo o processo da enfermidade, até a cronicidade, até virar uma doença imune, uma doença grave como neoplasia. Nós vamos poder observar essas intolerâncias e alergias também, não apenas nos alimentos, mas é muita coisa que parece ser bom, que é vendido na indústria como bom, mas não é bom. E muitas vezes aquilo que está dentro da cápsula pode ser melhor do que a própria cápsula. E muitas vezes aquilo que está dentro do frasco, da embalagem de shampoo, de condicionador, etc. e tal, pode ser bom, mas também pode não ser bom. Então, muita coisa tem que ser considerada, né? Ao passo que a gente começa a ter esse pensamento, esse olhar de individualização. Para grandes animais, gente, uma maravilha, fantástico, olhar lá desde o solo, desde o capim. Você pode ir lá no campo olhar o capim, olhar a silagem, né? Então, você pode olhar o volumoso, o concentrado, o feno que chegou, pode olhar essa água, ir lá na fonte da água.
como é que está saindo lá da rocha, né? O que que tem ao redor? Tem alguma coisa estranha? Tem alguma contaminação? Tem alguma radiação ali? Como é que é esse lençol freático? Então, você pode examinar a propriedade inteira, tá? Não só a propriedade inteira desse animal, mas a casa inteira, o apartamento desse animal onde ele vive. Então, muita coisa a gente pode analisar. Será que precisa receber mesmo vacina? Será que é o momento? Será que essa vacina é legal para ele? Né? Será que ele está imunocompetente para receber essa vacina? Saber, né? Então, tudo, quando me perguntam, né, o pessoal que trabalha comigo, estagiário, o próprio tutor, será que isso é bom? Sei, vamos perguntar. A gente está aqui para isso, é um teste exclusivamente dedicado a isso, à investigação, né? E aí vamos observar tantas coisas que são causadoras de enfermidades, não digo só o parasito, não digo só uma desbiose, parasitos que estão fora de rota, mas os excessos. Como é que a gente faz hoje na vida moderna para controlar essas pragas? A gente fica preocupada, quer fazer o melhor e a gente acaba intoxicando o nosso paciente e se intoxicando. Aí a gente acaba nos intoxicando, intoxicando um bebê da casa, uma pessoa de idade. Então, será que tudo isso é realmente necessário? Então, a gente consegue visualizar aquilo que realmente é importante para viver bem em harmonia. E a gente consegue mais ainda, é saber qual é o órgão que está pagando, né, pelo preço de perder energia, ou de estar intoxicado, ou de ter um campo interferente que desvitaliza e perpetua uma doença, por exemplo, tá? Mais importante do que isso, tantos médicos que nós vimos aí, tantos profissionais doentes, tratando de doentes, mas como é que pode um doente tratar de outro? Como você vai num cardiologista, que o cardiologista tem asma, o cardiologista está fumando te atendendo, o cardiologista tem sobrepeso. Então, assim, muitas coisas nos impressionam, então que hoje a gente já tem condição de olhar para isso e se questionar e se perguntar. Você iria no personal trainer fazer um treino de academia com uma pessoa obesa, uma pessoa que tem, né, um problema que poderia ser evitado, tem um mau hábito alimentar? Então, muitas perguntas hoje a gente, né, já pode, se fazer. E aí, como é que está a nossa vida, a nossa harmonia? Síndrome burnout, como é que tá as nossas emoções? Como eu vou olhar para as emoções do outro se as nossas emoções não estão harmoniosas? Então, muitos detalhes que a professora Lucy também vai falar com vocês. Então, eu já falei para vocês as vantagens, agora eu vou falar das desvantagens, que são desvantagens relativas, né? Então, vocês vejam que é um exame bem artesanal, um exame que depende totalmente do profissional, né? Requer treino, dedicação, disciplina, né? Em sempre estar ali atento, e o atento para eu me olhar, né? Eu tô bem, eu tô adequada hoje para fazer isso, né? Então, requer uma permanente manutenção do examinador, emocional e organicamente. É muito importante para que essa técnica seja bem realizada e obtenha um resultado fidedigno. Eu trouxe aqui para vocês um caso bem legal, é um caso que já foi publicado, é um caso que eu tratei com homeopatia, mas até então esse paciente, gente, era um paciente que aqui ele era bebê e já estava fazendo a primeira crise de hipersensibilidade do tipo 1. Então, ela foi um desafio homeopático, sim, porque foi um desafio para a gente conseguir deixar esse paciente confortável para não ir mais para emergência. E esse paciente tinha um histórico já de alimentação inadequada, trouxe para mim um histórico de uma prima vacinação muito precoce, tá? Com 32 dias. Então, quando ele veio para mim nesse estado que vocês estão vendo aqui, com 4 meses e meio, ele já tinha tomado 3 vacinas V10, 2 vacinas de gripe, 2 de leishmania, 3 de giardia e uma rábica, na carteirinha, comprovado. Então, isso já me chamou um pouco a atenção nesse excesso, e muitas delas foram feitas no mesmo dia, 3, 4 vacinas no mesmo dia, de um indivíduo que já nasceu com um sistema imune provavelmente muito deficitário, tá? E aí, a primeira coisa que a gente percebe na biorressonância é essa vacinose, uma hipersensibilidade do sistema imune, que está muito reativo, e ele não tem competência. Aí, cada vez que vai fazendo mais, a vacina vai piorando. E cada vez que ele vai tendo contato com outros gatilhos que vocês vão ver,
vai piorando. Então, ele já estava polifarmácia, esse paciente. Ele já estava no corticoide largado, rasgado, com Fenergan largado, rasgado. E quando ele ia para o pronto-socorro noturno, as crises eram sempre noturnas. Então, tinha algo para a gente investigar. Eu fiz 3 vezes a ressonância dele até a gente conseguir encaixar tudo que fazia sentido para a gente ter certeza do que desencadeava a crise. Pensamos em animaizinhos à noite, tipo uma pulga, uma formiga, coisas que pudessem estar desencadeando isso. A gente não achava que era muita coisa acumulada nesse sistema imune dele, né? Então, assim, ele ia para o PA à noite e já estava nessa, já estava fazendo edema de glote, já estava na adrenalina e tudo piorando, nada de melhorar. Então, quando a gente investiga e consegue observar os fatores que são os causais, né? Então, aí tinha alimento inadequado, a gente testou sabão em pó, amaciante, porque a tutora também tinha o mesmo problema alérgico. Ela falou assim: Dani, se você resolveu o problema do Nutella, chama Nutella, eu tô feliz porque nós vamos nos resolver juntos, porque tudo que faz mal para ele faz mal para mim. Então, ela também tinha um histórico bem interessante de alergia, de rinite alérgica. Então, eu falei, traga tudo da sua casa, vamos rastrear, vamos testar. Então, a gente fez aquela adequação bonita daquilo que lava, né, do que comia para ambos. Enfim, então, assim, adequamos bastante água. E aí, fomos para o tipo de terapia. E aí, você pensa num paciente desse que está polifarmácia, você fala, putz, grila, eu vou desmamar corticóide antistamínico, nananana, e vou colocar o quê? É testar as técnicas. Será que o ozônio era bom para ele? Será que Liber era bom para ele? E esse paciente, ele simplesmente pediu uma detoxificação homeopática e pediu o medicamento do momento. E esse medicamento do momento era um medicamento homeopático que atendia essas características, é um medicamento apis mellifero. E eu propus para ela usar injetável, uma ampola por dia. Só que esse danadinho, já no primeiro mês, ele ainda continuou fazendo crises, mas crises mais fracas, mas ela tinha muito medo de perdê-lo. Então, o que que ela fazia? Ela tinha ampola em casa, ela aplicava ápis mellífera, saia correndo para o pronto-socorro. Então, em Campinas, ela saía até chegar o trajeto, né, da casa dela até o hospital, era o trajeto de 15, 20 minutos. O que que acontecia? Era o tempo de fazer o efeito da aplicação parenteral. E aí, quando chegava lá no hospital, ele já estava bem melhor, ele já não estava em crise, que ele precisava tomar toda aquela parafernália de medicações. Consequentemente, cada vez que ele foi tendo crise semanal, foi diminuindo, diminuindo, ela foi tendo confiança. Eu falei, tenha confiança. Ela falou, mas por que que você não está no pronto-socorro? Por que que não é você que atende? Eu falei, mas você me liga. Falei, vou te ligar meia-noite. Falei, pode me ligar. Dani, saí com Nutella agora, meia-noite, estou indo para o pronto-socorro. Falei, aplicou, a injeção aplicou. Aí teve esse dia aqui que ele apareceu com uma pápula, ela falou assim, Dani, no meio do caminho eu voltei, porque eu já estava até com vergonha e não aguentava mais ficar pagando, né, a emergência por Nutella. Até que ela acostumou a aplicar e depois eu troquei para via oral, lógico, fizemos 6 meses de tratamento e fizemos aí uma obstrução, nós impedimos ele de ser vacinado por um tempo, monitorando com o Vacicheck, porque a gente precisava dar essa trégua, precisávamos melhorar o sistema imune desse garoto. Então, quando ele foi tomar a vacina de novo, foi eu que fui fazer a vacina dele, e aí ele já estava bonitinho, com o sistema imune resoluto. Então, gente, graças à biorressonância, que é um exame que faz muita diferença, a gente pôde fazer um tratamento praticamente emergencial para um paciente que não saía do pronto-socorro. A gente conseguiu identificar aquilo que faz mal, ou seja, a profilaxia, daí por diante, depois que ele melhora para não ter a cronificação, é remover os fatores contactantes. Mas eu preciso saber quem são esses fatores. E eu só vou saber desses fatores examinando. E o que que o nosso querido clínico que atendia lá no pronto-socorro fazia? Não interessa o que causa, interessa que você tem que tomar corticoide e acabou, ponto. Se quiser, é isso que tem para hoje. Então ela estava desesperada. Ela falou, Dani, eu vou matar meu cachorrinho de 4 meses e meio. Então foi um caso super bem sucedido. Esse cãozinho, eu tenho contato com ele até hoje. Ele fez profilaxia dentária semana passada com a nossa colega Alessandra Silvério, e ela mandou foto. Na hora ele falou assim, é o Nutella. Aí ela falou, Dani, como você não esquece dele? Eu falei, como esquecer do Nutella? E aí ele tá super bem, ele já é um senhorzinho já de quase 12 anos. Tá super bem, saudável, nunca mais teve crise. E nem a tutora. Esse caso é um caso lindo,
É um caso, ela chama Vida, essa cachorrinha. Uma doçura, ela fazia questão de vir me abraçar e me beijar toda vez que chegava no consultório. Foi na época de pandemia. E ela veio indicada de um colega nutrólogo e falou: Dani, esse caso é muito complicado, eu tô te mandando porque acho que é um caso de psiquiatria, porque não tem explicação. Ela fazia muitos urólitos, comia ração. E aí foi parar no meu colega nutrólogo e ele falou: Olha, eu gosto de fazer o teste de biorressonância, porque como ela faz urólitos, precisamos saber. E coçava também, tá? Tinha muita lambedura. Enfim, precisa fazer o teste de compatibilidade alimentar com a doutora Daniela, vai fazer. Vai ver uns homeopáticos, né? Vamos tratar esse intestino, melhorar essa desbiose. E aí ela teve que fazer cirurgia 2 vezes para remover, porque ela fez obstrução de uretra. E aí, o que aconteceu? Devido a esse manejo, que a gente não sabe, pode ser um tipo de manejo um pouco traumático, depois da cirurgia, ela nunca mais foi beber água no pote. A dona me relatava que ela chegava para beber água no pote e saía correndo com medo do pote. Ela falou: Dani, só pode ser isso. Ela só pode ter medo. Trocava o pote, depois dava na mão, depois dava na seringa. Então, ela estava de um jeito e realmente não podia ficar sem beber água, né? Mudando aí para alimentação natural, era adicionado água, né, na alimentação dela, porque ela nunca mais chegou no pote. Então, durante um ano, os tutores estavam assim, desesperados. Era um casalzinho de senhores mais idosos, e eles tratavam ela como se fosse, né, a filhota deles. E eu lembro que a netinha deles, que uma vez foi conosco, né, na consulta, falou assim: Nossa, eles fazem mais, tem mais luxo com essa cachorra do que comigo, né, que eu sou a netinha deles. Mas, claro, essa cachorrinha teve algum histórico, algum trauma que ela não verbaliza, não tem como falar. E aí a gente investigou esse trauma, fomos perguntando, fizemos até mesa radiônica para ela, para descobrir aonde era a fonte desse trauma e tratamos com um único medicamento homeopático também. Então, em menos de 20 dias, ela começou a procurar, pelo menos a água chegava pelo pote, então tinha vários tipos de pote, dávamos água de coco, água de filtro, até que ela simplesmente um dia acordou, já foi beber água, desceu da cama do tutor, e aí o tutor me falou: Dani, ok, a vida voltou a ter vida. Então, investigamos e aí chegamos, né, nesse resultado fabuloso, que aí é um caso praticamente emocional, mental, né? Então, essa maravilha que é a biorressonância, gente, traz para a gente uma infinidade de possibilidades de investigação. E eu já tive a oportunidade de examinar tantos animais queridos, né? Muitas vezes eu tô ali, no caso dessa cabrinha aqui, gente, eu estava tomando café num café em Campos do Jordão, uma área mais rural. E aí, o dono do café, muito meu amigo, falou assim: Ai, desculpa, eu tô até com vergonha. Você vê que tomar café, né? Você não tá nem com roupa de veterinário. Não olha a cabra para mim. Eu falei: Olha, eu não sou especialista em cabra, mas olha o que está acontecendo. Eu perguntei o que estava acontecendo. Ela estava sem comer, estava obstipada, né? E aí ele falou: Ah, a gente tem muito surto de carrapato. Eu falei: Ok, ela estava, né, levemente anêmica. E, bom, eu sempre tenho um instrumento dentro do carro. Fui lá, catei meu aurímetro, fui perguntando, rastreando, colocando a mão, e ela estava com um abdômen extremamente volumoso aqui, sabe? Ela estava. E você sabe que esse tipo de animalzinho come muita tranqueira. E eles aqui, gente, ficavam, não tinha. Vocês podem ver que o chão tá seco, não tinha um capinzinho, não tinha pasto, né? E era inverno, tudo seco. Então, o que que restou? Eles comiam ração, um pouco de feno quando tinham. E essa danada morava numa casinha de cachorro, de madeira, e essa casinha tinha uma cobertura de plástico, ração, né? Eles abriram o saco para não passar frio, cobriram. E aí não prestaram atenção que foi sumindo todas essas capas plásticas. Essa danada ingeriu várias capas plásticas, né? E é assim, eu só chegava naquilo. Ah, tem uma inflamação estomacal. Eu comecei pensar, eu falei: Bom, mas tem inflamação estomacal. Eu falei: Mas onde que tá o cocô dela para eu olhar? Ele falou assim: Ah, não tô vendo o cocô dela, mas tinha várias outras capas. Eu falei: Então você prenda ela, porque eu tô achando que ela não tá evacuando. De fato, né? Foi para cirurgia, tinha comido vários sacos plásticos. E aí, assim, apontava sempre para essa área do estômago, né? Mas até a gente concatenar, estava obstruída. Então, assim, estava ali, né? A gente pode descobrir, fazer exames a qualquer momento. É só você perguntar, ter boa vontade.
Esse bonitinho aqui, esse macaquinho também, já é o segundo que eu trato dessa nossa colega, ela é veterinária também, autorizada do IBAMA, e ela tem esses camaradinhos aqui que são como crianças, eles têm muitos problemas emocionais, problemas que eles filtram do próprio tutor, do seu ambiente familiar. Esse daqui tinha um hábito muito interessante, ele parece que tinha TDAH, ele tinha um hábito de ficar se balançando como criança autista, um monte de problema. E ele aqui, gente, ele pegou na minha mão, olhou dentro dos meus olhos, como quem diz, por favor, tenta passar para ela o que eu estou sentindo, o que está acontecendo. E foi um caso assim muito lindo. A gente tratou ele por muitos meses. Hoje ela já tem mais um, também um bebezinho, e a gente também já adequa. E eles têm muito problema de intolerância alimentar, tal qual os humanos, porque eles têm muito acesso. Né? Então, eles gostam de comer coisa que não pode, eles gostam de doces infantis, pirulito, brigadeiro, e os donos acham bonitos, muitas vezes dá isso daí. Então, eles também criam várias doenças endócrinas, como diabetes, ficam sobrepeso, como o Abu era sobrepeso. Então, muita coisa, a gente da humanização é problemático, mas a gente consegue investigar, né, avaliar muitos casos e melhorar muito desses pacientes. Essa égua aqui é de uma colega nossa também, vocês estão vendo que ela não tem o globo ocular desse lado, ela já estava, né, mais emagrecida aqui, também estava, eu não sou veterinária de cavalos, mas estava também no Aras com ela, e ela falou, ai, Dani, dá uma olhada nela, ela está emagrecendo muito. Eu falei, mas qual que é o histórico dessa questão do olho? Ah, Dani, ela teve um tumor há muitos anos atrás, fez quimioterapia, e aí tirou o olho, porque o tumor estava localizado aqui na conjuntiva, era um tumor maligno, mas a gente, né, não fez tratamento conservativo, não fizemos um tratamento integrativo. E aí ela falou, Dani, ela tá emagrecendo muito e tem um corrimento nasal bem desse lado. Aí, lógico, fui lá eu com os meus kitzinhos, óbvio, o tumor estava ali já de novo, voltando, desenvolvendo. Ela passou por um tempo em terapia integrativa, tomou, né, Visco, tomou cannabis, mas assim, a gente já sabe que, olha, não tinha como fazer um raio-x, não tinha como fazer um outro exame, mas simplesmente biorressonância, né? É só perguntar que a resposta vem, tá? Tem muitos aqui, cãezinhos sendo examinados, pacientes que estão em tratamento, a gente vai semanalmente investigando se tá ok, aquele protocolo, tá bom, essa dose tá boa, né? Muitos pacientes precisam fazer uso de alopatia junto, e muitas vezes esses pacientes trazem para a gente aí dúvidas, né? O tutor, será que essa dose tá boa? Será que essa dose tá adequada? Vamos perguntar, vamos adequar, individualizar. Então, isso é a beleza, né? É muito bacana. Então, gente, para a pergunta que me fizeram, né, há 20 anos atrás, o que que você está fazendo dentro da engenharia biomédica? O que que você está indo atrás de estudar biofísica, física, gente? Eu acho, não, eu tenho certeza, que estudando biofísica, estudando como as vibrações atuam no nosso biocampo, traz para a gente a possibilidade da gente melhorar a saúde, entender como as doenças atuam. Acho que a gente vai estar servindo melhor a humanidade, os animais dessa forma. Então, a gente ter a possibilidade aí de ver, por exemplo, um engenheiro ouvindo o médico, o que você precisa, que equipamento você precisa para melhorar a saúde, né, dos pacientes, que equipamento você quer que eu desenvolva numa ambulância para facilitar a vida, num socorro. Gente, essa é a beleza. Então, eu tenho certeza que eu não estava no lugar errado. Com certeza plena. Bom, e agora eu quero passar a palavra para nossa querida doutora Lucy. Uma pessoa, vocês vão gostar muito, e ela é parte integrante de muitos movimentos lindos que a gente está fazendo aqui. Ela é uma pessoa generosa, amorosa, de qualidades assim equânimes, e eu quero contar para vocês o currículo da doutora Lucy. E enquanto ela compartilha a tela dela, porque é uma pessoa assim muito gabaritada, que sabe muito da área de medicina a qual ela se dedica. Ela tem graduação pela Universidade de São Paulo, tem ginecologia e obstetrícia também como especialidade, é mestre em medicina pela USP, é terapeuta floral, tem formação em medicina chinesa, acupuntura, terapia de vidas passadas. Foi professora há muitos anos, né, no Bidort, e agora tem a sua própria clínica, seu próprio método que ela vai contar para vocês. É uma das precursoras da odonoterapia no Brasil, tá?
Tem formação em modulação hormonal bioidêntica, terapia por frequências, medicina ortomolecular pela FAPES, apometria, né, uma apômetra, tem vários cursos internacionais, cardiologia metabólica, imunologia, consciência sistêmica, dinâmica energética do psiquismo, essências de cristais de Oz, radiestesia radiônica, psicologia pré e perinatal, coisa linda. Fique à vontade. Seja bem-vindo. Boa noite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou uma grande fã da doutora Daniela, por N motivos, mas o que me chama muito a atenção, a doutora Daniela consegue fazer a ponte entre o mundo acadêmico, que, em geral, costuma ser muito conservador, cheio de dogmas, né? Bastante preso a preceitos científicos restritivos e, ao mesmo tempo, circular nesse mundo de livre pensadores, de cientistas que observam muito a fenomenologia e aí buscam depois a explicação. Mas primeiro aceitam o fenômeno para depois tentar buscar. Embora, em que pese, né, o desconforto de você lidar com questões pouco esclarecidas, mas que através da vivência você adquire uma convicção, né? Pela repetição, pela replicabilidade. Você entende aquilo como científico, mas por uma outra metodologia, uma metodologia muito mais pragmática, ligada a resultado. E o outro aspecto que eu admiro muito a doutora Daniela é o fato dela ter investido toda uma formação dentro dos cursos médicos de humanos, né? Ela entrou, entendeu muito bem, foi pioneira e hoje uma profissional veterinária de ponta e professora. E quando a gente se encontra, né, e ela me convidou no passado para participar de um congresso que era tanto de médicos humanos como médicos veterinários, foi uma belíssima constatação de que não há sentido de ter barreira entre esses dois profissionais, porque a gente fala as mesmas coisas, a gente gosta das mesmas coisas, os sistemas biológicos são talvez iguais ou muito parecidos, né? Salvo as devidas adaptações, mas todo conhecimento precisa ser partilhado, né? E foi muito legal a gente participar junto e eu senti que eu gostei muito de assistir às plenárias dos médicos veterinários. E gostaria de agradecer ao Ides Lamasson, né, que promoveu esse encontro e que está apoiando tanto aí esse movimento da biorressonância. Vou compartilhar aqui a minha apresentação. Eu queria continuar esse mesmo tema, né? Mas com apenas um outro nome. O que é a medicina quântica? É aquela que usa metodologia de diagnóstico quântico e tratamentos quânticos também. Ao mesmo tempo que a gente faz detecção e dosagem por metodologia bioquímica, é possível também fazer detecção e dosagem por metodologia biofísica. Porque quando a gente reconhece que matéria e energia coexistem, se você considerar só a matéria, vai ser uma abordagem parcial. Precisamos usar, então, recursos que também levem em consideração a parte física. E qual foi a surpresa? Que essa parte física, ela é extremamente importante. O que é um preparado quântico? É aquele que não tem matéria, que ele tem a frequência da substância, sem a matéria. Muitas vezes a gente chama de essências vibracionais.
preparado quântico, ele atua por ressonância e por isso o efeito é imediato. Isso é muito interessante, porque ele não depende de toda a farmacocinética, da, ah, dele chegar até o intestino, de ter essa cápsula rompida pelas enzimas, pelo pH dos sucos digestivos, dele ser absorvido, passar pelo sistema porta, depois entrar na circulação e ele só e chegar mais onde locais onde tem melhor circulação. Em geral, local de inflamado, ele tem uma circulação ruim, a microcirculação é fechada. Então, aquele agente terapêutico muitas vezes tem dificuldade de chegar até o sítio onde ele precisa. E o preparado quântico, ele não tem esse problema. Então, não importa a via de administração, não importa se ele é, tópico, se ele é endovenoso, via oral, que ele vai chegar, porque ele chega por ressonância. E eles, mesmo sendo apenas quântico, apenas a frequência, eles conseguem modificar tanto a biofísica como a bioquímica do corpo. Isto é maravilhoso. E como que a gente sabe que eles modificam a bioquímica também? Porque usando uma metodologia biofísica de biorressonância para examinar e mapear o corpo, observar os fenômenos que estão acontecendo, então a gente consegue entender tudo isso. Então, quando a gente parte por uma metodologia biofísica, o nosso entendimento aumenta muito, e isso se traduz em resultado clínico muito melhor. O preparado quântico atua no corpo físico e nos corpos mais sutis também, né? Se a gente sabe que a gente não é só matéria, a gente que entende que a gente, além do corpo físico, a gente tem outros corpos mais sutis. E o preparado quântico é aquele que tem efeito quântico, né? Toda a experiência da homeopatia nos comprovou isso. A experiência com os florais, a experiência com as frequências dos cristais e a homeografia. A homeografia seria a captura da frequência de um elemento, uma planta, um nutriente, através de tecnologia, né? Através de aparelhos. E quando a gente pensa, né, no pai da medicina, que lá atrás falou que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio, a gente precisa fazer várias ponderações sobre isso, né? Então, nessa foto mesmo, o que está representado aqui é aquilo que a gente encontra no supermercado. Mas o questionamento é: será que essa variedade e essa quantidade de suplementos seriam suficientes para a necessidade do nosso metabolismo, das necessidades da célula? Talvez isso não seja suficiente. Se a gente pensar que isso é uma fração muito pequena, representativa de toda a natureza tem muito mais variedades de alimentos e plantas, né? E que, quando a gente vive nesse ecossistema, a gente está sujeito a muito mais frequências do que apenas aquelas que nós ingerimos como alimento, porque basta estar no ambiente que nós estamos recebendo essas frequências, né? Então, quando a gente começa a pensar um pouco mais amplo, a gente vai ver que para nossa economia bioquímica, nós precisamos de uma quantidade muito maior de suplementação.
não só daqueles alimentos que estão comercialmente disponíveis nos grandes centros urbanos. Aí traz um grande problema já, né? E como é que a gente, quando a gente compara uma fórmula ponderal de uma fórmula frequencial, o que vem para a gente de informação? Primeiro, na fórmula ponderal, todos os insumos, ou quase todos, são importados, enquanto o frequencial independe da importação. Isso traz, então, consequências de custo, consequências de qualidade, porque entre o suplemento que sai da fonte com uma certificação boa, até que ele chegue no consumidor final, houve aí um tempo enorme, passou por diversas geografias, de forma que muita coisa pode ter acontecido. Pode ter acontecido, sim, contaminação eletromagnética, contaminação fúngica, contaminação por toxinas, né? Então, acontece muita coisa nesse percurso, e na minha vida como médica ortomolecular, eu percebi isso no lidar com os pacientes e com as farmácias de manipulação. As fórmulas ponderais são manipuladas, enquanto as fórmulas frequenciais são prontas para uso. A fórmula ponderal, ela vai atravessar o problema da finitude, né? Porque você pode ter muito, ter pouco, ou até terminar. Enquanto a fórmula frequencial, ela pode ser reproduzida de forma infinita. Na fórmula ponderal, também a gente precisa lidar com o problema da overdose. Porque se a quantidade estiver numa quantidade excessiva, você vai ter sérios problemas com isso. Enquanto que o frequencial, se o corpo não precisar dele e mesmo assim ele for exposto a estas frequências, não vai ter problema nenhum. Simplesmente não haverá efeito. Não haverá nenhum efeito adverso, nem colateral. A forma ponderal pode se decompor, né? Ela estraga. Enquanto que a fórmula frequencial, ela tem o seu calcanhar de Aquiles, sim. Ela pode ser adulterada pelos campos eletromagnéticos, danosos. A fórmula ponderal, ela tem um custo alto, enquanto a frequencial, ela tem pelo menos 1/10 do custo do ponderal. A fórmula ponderal, ela tem um fracionamento limitado. Você pode pegar uma cápsula, um comprimido, e reduzir a metade, ou a 1/4, ou até 1/8 do seu volume, do seu peso, né? Enquanto o frequencial, ele sendo em líquido, você pode controlar o número de gotas, ou até mesmo a diluição dessa solução. Em relação à tolerância, a fórmula ponderal vai ser administrada ou em pós, sachês, que vem com um gosto, né? Às vezes um gosto bastante comprometedor, ou em cápsulas ou em comprimidos, sendo que a cápsula vai ter o inconveniente da própria intolerância à cápsula ou a intolerância ao corante da cápsula, né? E a fórmula frequencial, sendo ela em líquido, veiculada apenas com água e um conservante, que poderá ser o conhaque ou a prata coloidal, tem muito maior tolerância para humanos e animais. A fórmula ponderal, ela ainda depende da circulação local até onde ela precisa chegar. A fórmula frequencial não precisa da circulação local, mesmo que a microcirculação esteja fechada nessa região, ela chega pelo fenômeno da ressonância. E olha só, eu considero essa a maior vantagem. A fórmula ponderal, ela terá seu efeito pleno
em 3 a 4 semanas, enquanto o frequencial terá seu efeito pleno com apenas uma semana, de forma que o resultado final deste tratamento ele é muito encurtado. Por exemplo, um tratamento que com fórmulas ponderais eu demorava, um tratamento de câncer, eu demorava para curar 1 ano e meio, 2 anos, com um tratamento frequencial, esse tempo passou para poucos meses, é coisa de 2, 3, 4, 5, 6 meses, o que é muito vantajoso. E quando a gente pensa, então, que a gente precisa das frequências da natureza, e quanto mais melhor, e ao mesmo tempo a vida moderna nos está distanciando desses sistemas, a ideia foi trazer para nós, para perto de nós, as frequências puras da natureza, através de uma tecnologia que está a serviço da humanidade. E esta é a missão da Essential Energy, a empresa que trabalha com as frequências vibracionais. Hoje, o sistema Essential Energy trabalha com 40 compostos, fórmulas vibracionais, onde cada composto já reúne uma média de 20 a 30 elementos, né? Então, nesses 40 compostos, nós trabalhamos com cerca de 550 frequências de nutrientes, vitaminas, minerais e nutracêuticos maravilhosos e plantas medicinais. Todos os compostos têm ação anti-inflamatória, antioxidante, antitrombogênica, antiviral, antibacteriana, antifúngica, alcalinizante, desintoxicante, aumentam a energia vital, melhoram a circulação e a oxigenação, ativam o metabolismo celular, estimulam a regeneração, são anti-envelhecimento e anti-câncer. É como você colocar todas essas propriedades que vão tratar a fisiopatologia das doenças em vários compostos diferentes, que você vai revezando eles até que você mantenha essa condição, até que a fisiopatologia se corrija completamente. E foi o Bidigital Ring Test, que é um teste de biorressonância, onde ele faz as medidas através da biofísica, que a gente consegue medir entre os diversos tecidos da própria pessoa, do próprio paciente, como é que como é que está a inflamação, como é que está o acúmulo de radicais livres, como é que está a condição circulatória. Por quê? Porque nesse teste a gente usa marcadores biológicos que vão trazer as respostas ao raciocínio clínico que você vai fazendo. Então, você pode usar proteína C reativa para responder quanto de inflamação eu tenho nesta área, quanto de inflamação eu tenho em outra área do mesmo paciente. E assim eu posso ver o que está interferindo, o que está pesando na fisiopatologia daquela doença. Eu tenho marcadores outros de inflamação, como NF-κ-beta, integrina, marcador de estresse oxidativo, marcador de antioxidantes, como glutationa, de substâncias vasoativas, como tromboxane, substâncias trombogênicas, como o fator PAI-1, a troponina, para avaliar o grau de
isquemia daquele tecido. Eu posso medir hormônios como cortisol, eu posso saber o grau de estresse, né? Homocisteína, inflamação vascular, o telômero, a sirtuína, oncogenes, metais tóxicos, mercúrio, chumbo, alumínio, bactérias, vírus vários, e medir os neurotransmissores, serotonina, dopamina, acetilcolina e GABA. Então, é um sistema muito completo que traz informações que as nossas dosagens bioquímicas não conseguem atingir. E quando a gente pensa que toda doença crônica, em que pese o que está na ponta do iceberg e a gente consegue ver o que estaria abaixo do nível da água, que a gente que estão sustentando esse processo patológico, que se não for tratado, a gente não consegue a cura efetiva, né? Então a gente sabe que nós precisamos ficar atentos à desbiose intestinal, ao estresse oxidativo, à disfunção adrenal, à perda de energia, os parasitas intestinais e de outros sistemas, disfunções de tireoide, pâncreas, né? A inflamação, que é sempre a base de todos os processos, como que está o distúrbio cardiocirculatório, a neuromodulação, a intoxicação, disfunções digestivas, né? A microbiota, tudo isso precisa ser levado em consideração. E essas formas dos compostos do sistema Essential Energy, foram feitos para tratar todas essas questões que são a base das doenças crônicas, facilitando sobremaneira este tratamento. Então, é uma formulação completa de medicina integrativa para humanos e veterinários, sendo que cada fórmula você pode usar apenas 7 dias e repetir só depois de 3, 4 meses. Por que que o sistema Essential Energy foi feito em spray? Foi pensado para facilitar a administração, né? O fato de ser spray, não precisa você ter água, você não precisa ter um copo. Você pode aplicar ele do jeito que ele está. E o fato dele não ser em cápsula, você não contamina ele, você não precisa tirar ele do frasco para depois separar aquela quantidade que você vai tomar e depois devolver para o frasco porque veio demais. E no caso de conta-gota? O conta-gota sempre acaba encostando na beirada, ou encostando na boca, ou até pingando fora da boca, né? Então, o spray acaba evitando perdas. Assim como ele não vai ter o inconveniente das cápsulas, né? Porque ele já é ele mesmo o agente. Não precisa de algum veículo, nem um recipiente. E, evidentemente, que em relação a uma medicação endovenosa, ele é muito mais fácil. Você não precisa montar toda a parafernália de um tratamento endovenoso, né? Então, acaba sendo muito menos custoso, tanto para o profissional como para o paciente. E é o tratamento ideal, porque ele é eficiente e rápido, ele é simples e de fácil execução, tem baixo custo, é seguro e não tem toxicidade. E quando a gente for pensar naquela questão da automedicação, né, que foi tão temerária, né, que se construiu todo um, um preconceito, né, uma recriminação em cima dela,
Com razão, porque dentro da medicina alopática, se você escolher o remédio errado, vai ter sérias consequências. Se você escolher o remédio certo, mas na dose errada, também vai ter efeitos tóxicos e colaterais. Porém, com a medicina quântica, o medicamento que é só nutrientes e plantas, seguras para consumo, em dosagens já controladas, sendo que o frequencial não chega na overdose, não há toxicidade, então sim, o livre uso responsável pelo conhecimento, né, pode até ser estimulado no mundo de uma consciência mais elevada, a gente pode imaginar que o autocuidado é a autonomia nesse autocuidado responsável e consciente é o melhor caminho. E o sistema Essential Energy, ele é totalmente seguro para o uso livre e espontâneo das pessoas. Que as pessoas cada vez se responsabilizem mais pela sua própria saúde, ainda que possam contar com o auxílio do profissional. Aqui eu trouxe, né, várias situações onde a medicina alopática tem dificuldade de lidar e com a medicina quântica integrativa fica bem mais fácil, porque além da gente tratar o agente causal, a gente melhora o terreno biológico, a gente pensa muito nisso, sobre isso, né? Esse material todo vai ser disponibilizado para vocês, vocês podem pesquisar depois. E aqui sobre possibilidade de tratamento natural de insônia, fugindo de todos aqueles tarja preta, tarja vermelha, né? Que comumente são usadas com um monte de efeito colateral. A falta de energia, porque a gente pode utilizar até a energia dos chakras, assim como a energia da tiroide, né? Estresse, burnout, a gente sabe que, nossa, a maioria das consultas da atualidade vem com essa questão que a gente precisa tratar, o estresse, o burnout e a modulação dos neurotransmissores. Aqui fica, no site do Essential Energy, existe um indicador para alívio de sintomas, onde numa lista de sintomas de A a Z, eles estão aqui listados para fácil consulta. E aqui se indica 3 essências vibracionais. E eu digo que, com grandes chances de só com essas 3, em uma semana, você poder resolver. Mas se porventura você não conseguir, é só você continuar usando outras essências que você conseguirá, ou na segunda semana, ou na terceira, ou na quarta semana. A posologia das essências são 3 ou mais borrifadas. Quem faz biorressonância testa a dose ideal individualmente. Via oral direto na boca ou no copo d'água, de 4 em 4 horas, ou 3 vezes ao dia, ou 4 vezes ao dia, como for melhor para cada indivíduo. E repetir por 7 dias apenas. Se necessário, repetir apenas depois de 3, 4 meses. E no caso de doenças graves, fazer um uso sequencial contínuo. É possível também usar as essências de modo preventivo, né? Se no passado a gente viveu aquela situação que as pessoas só procuravam o médico depois que ficavam doentes, hoje a gente tem já essa possibilidade de eu não estou doente, mas eu quero prevenir para não chegar na doença. E aí esse sistema serve muito bem. Então, segundo a faixa etária, segundo a necessidade de suplementação, tem aqui um esquema, um protocolo bem bacana para fazer esta prevenção. E numa situação
onde a pessoa já é portadora de uma doença crônica grave, eu sugiro, então, fazer uso do kit completo com 35 essências, que é um tratamento por 12 semanas, e esse tratamento pode ser repetido a cada 12 semanas, até a remissão completa da doença. E oriento a dieta, né, de zerar com glúten e lácteos. É possível o uso dessas essências em situações de epidemia, né? Então, com uso de uma ou duas ou três essências, você conseguir já se proteger numa abordagem preventiva ou mesmo curativa. Na faixa pediátrica e nas crianças, existe a possibilidade de usar as essências na base de prata coloidal, quando se deseja evitar o álcool, né? E nas crianças não precisa nem de uma semana, 5 dias são suficientes. E nos pets também, não precisa uma semana. Com 5 dias você já pode trocar de essência. Também é possível a versão de cartão, né? Porque sendo uma frequência vibracional, nós podemos fazer o imprint dessas frequências na tarja magnética do cartão. E, mantendo essa tarja em contato com a pele, nós estamos recebendo essas frequências de nutrientes e plantas medicinais. Então, também é uma forma bastante bacana de estar recebendo essas frequências maravilhosas. E eu queria trazer aqui um produto que é como se ele resumisse os 40 dentro de 4. Ele se chama Natural Care for You. E ele acaba sendo a opção mais econômica e mais rápida para que você possa ter o efeito desejado. A ideia é um produto que tem 4 vidros de 10 ml, 4 sprays, eles são numerados, sendo que o Natural Care 1 você usa na primeira semana, o 2 na segunda, o 3 na terceira semana e o 4 na quarta semana. Isso faz com que você, em um mês, consiga uma desintoxicação completa, uma desparatização e uma suplementação muito boa em apenas 4 semanas. Muito recomendado. Então, por exemplo, no curso que eu dou, e a doutora Daniela também dá, para que as pessoas cheguem no curso num estado ótimo para poder fazer o aprendizado da biorressonância, a gente recomenda este produto para que a pessoa se prepare para o curso. Veja que a administração dessas frequências para a criança é muito simples. Elas fazem uma relação muito positiva. Então, não tem choro, não tem que forçar, eles aceitam na boa, porque o efeito é imediato, o bem-estar é muito evidente. Veja, mesmo numa bebezinha, ela abre a boca, ela aceita o próximo, mesmo nesse produto que a base é conhaque. Ela aceita numa ótima. Vejam aqui, esse cachorrinho, quando a tutora mostra o frasco do Essential Energy, ele senta, deita e já oferece a barriga. Ela então coloca um spray, o segundo spray, o terceiro spray. E aí ele levanta e demonstra uma alegria, né? É muito bacana isso a gente vê. Neste caso, a cachorrinha está observando a tutora, ela mesma está se administrando as essências, né?
Quando a tutora começa a colocar o spray na mão, ela vem espontaneamente, ela sabe que é para ela, porque a tutora já fez essa rotina, né? Ela usa e já passa na cachorrinha. E a cachorrinha acostumada, ela já vem para receber. E aqui eu queria trazer, né, que o teste da biorressonância ele pode fazer presencial ou pela fotografia, como a doutora Daniela já falou. E isso tem uma vantagem maravilhosa para vocês. Bom, para os médicos é super bom, porque você pode fazer o seu atendimento online, né? O que facilita muito. E você tendo as fotografias de vários momentos do paciente, você pode revisitar aquela foto do passado e fazer medidas naquela foto que era aquela condição daquela data. Então, se você esqueceu e no futuro você quer rever alguma coisa, aquilo é verdadeiro, um verdadeiro prontuário da pessoa, completo, né? E para vocês veterinários que precisam tratar de animais silvestres, é, ferozes, né? Ou mesmo enjaulados, mas que antes tinha que anestesiar, sei lá, para poder examinar, né? Fazer um exame de ultrassom, de imagem. Com o exame da biorressonância, vocês podem, através da fotografia, fazer os mapeamentos, as dosagens, né? Procurar tumores, procurar infecções, tudo é possível. Então, isso é uma vantagem maravilhosa do Bidigital Uring Test, né? Que a gente pode também fazer em vivo, só que através de um feixe luminoso. Isso também é possível. Então, é bem bacana. Até mesmo, né, tem uma fotinho aqui de um sapinho. Até mesmo se o animal é muito pequenininho para você examinar, você pode fazer a foto do animal, depois você faz um zoom dessa foto para depois você poder examinar tranquilamente esse bichinho. Então, tudo isso eu ensino no meu curso, né? É um curso de biorressonância. Eu vou fazer um presencial agora em outubro, nos dias 18, 19 e 20 de outubro, e a ideia é aprofundar nas respostas concretas sobre o processo de adoecimento. Afinal, por que a gente adoece? Essa é a pergunta que nunca se cala e nunca vai calar, porque cada vez a gente vai descobrir mais e mais causas de doença. E a gente quer essas respostas, né? E é um teste que vai trazer as respostas para a gente, porque a gente vai aprender a acessar o campo informacional. Isso é uma ideia que a gente não aprendeu na faculdade. E esse campo informacional é algo que permeia a gente o tempo todo. E poder acessar esse campo é uma vantagem maravilhosa. Vamos aprender também o sistema Essential Energy como um acelerador do tratamento integrativo, né, o tratamento ideal, como a tecnologia pode estar a serviço da natureza e não querendo de forma arrogante querer suplantar ela ou substituí-la, né? E entender os novos paradigmas do sucesso profissional. A cura como uma reaproximação do homem à natureza. Aqui estão os QR codes da inscrição e mais informações sobre o curso. E eu gostaria de oferecer tanto a possibilidade do curso presencial, né, onde nós vamos ter uma imersão lá de 3 dias, 24 horas de carga horária, onde nós vamos poder interagir, fazer a teoria e a prática. Nós temos também a possibilidade do online, onde você tem acesso imediato, e por 6 meses. Você vai poder, então, repetir aquele conteúdo muitas vezes e vai poder
esse online é uma gravação de um curso que foi presencial. Então, você vai ter a teoria e a prática também. E com a vantagem de que ele foi editado, né? Então, você vai ter os cortes dos coffee breaks, das horas não produtivas. E também nós vamos oferecer uma imersão híbrida, onde você tem os dois. Você tem tanto o online, com acesso imediato para já ir estudando antes do presencial, e no presencial você vai então ter uma outra experiência junto com as outras pessoas, onde você vai poder tirar as suas dúvidas e aprofundar o seu entendimento, porque cada vez você atinge outros patamares do conhecimento da biofísica, né? Ao mesmo tempo que você vai ter os 6 meses para poder revisar todo o conteúdo. E isso representa, então, 40 horas de carga horária. Para aqueles que já fizeram o curso e querem aprofundar na aplicação prática do método, porque é a experiência. Quando você aprende, você aplica isso. Depois você vai aprofundando e aplicando mais no seu dia a dia. E não é limitado, é ilimitado o quanto você pode aplicar. E para quem então já aplica, eu vou abrir a possibilidade de fazer apenas o aprimoramento da prática. Vai ser um dia, 8 horas de treino, de aumentar as suas possibilidades com a técnica que você já conhece. Aqui então estão as 4 modalidades, os valores do investimento. E era isso que eu queria apresentar para vocês. Muito obrigada por sua preciosa atenção e eu fico aqui para responder eventuais dúvidas. Façam perguntas, é um prazer estar aqui com vocês. Maravilhosa, muito obrigada. Como sempre, a gente aproveita tanto. E, gente, claro que eu vou estar nesse curso, né? É lógico que eu vou estar reciclando, estudando, aprimorando, porque é isso, é dinâmico, como a doutora mesmo falou, né? A exposição dela é muito clara, a didática é maravilhosa, é por isso que a gente se apaixona também pela técnica. E eu quero, além de agradecê-la, fazer um convite para vocês, que nós temos a nossa modalidade veterinária para os iniciantes. Então, vocês perceberam que o Miguel, já aqui no chat, já colocou, né, as novidades. Eu vou contar para vocês quem não leu no chat. A novidade é que esse ano, nosso curso de biorressonância veterinária conta com a presença da doutora Lucy, que vai nos enriquecer muito por todo esse conhecimento que ela já deu para vocês um aperitivo, né? E porque isso hoje, como ela mesma diz, é uma possibilidade de a gente integrar e trocar muitas figurinhas, melhorar as nossas ferramentas com esse conhecimento, esse know-how que ela tem de muitos anos de experiência, para vocês verem que essa linha maravilhosa que ela desenvolveu, que nós estamos em parceria, é uma linha que é uma linha resultado fruto de toda essa experiência e que facilita o entendimento da doença, facilita a gente ter um protocolo que não é um protocolo que engessa vocês. Vocês viram que medicamento nenhum é para o resto da vida. Aliás, nada é por toda a vida. A gente sempre tem que testar todos os dias o que precisa, e o paciente, nosso paciente é a mesma coisa. E outra novidade, além da presença da doutora Lucy, que vai nos enriquecer muito, é que nós vamos abrir a possibilidade para grandes animais. Essa é uma situação inusitada, é novo isso. Nós vamos realizar num espaço onde a gente tem cães, gatos e equinos, além dos próprios humanos, que obviamente, né, a doutora Lucy também vai nos ajudar a nos conhecermos, nos examinarmos. Tudo isso é parte do nosso objetivo. Então, se você acha que já é o seu momento, você já está preparado
para esse salto, para esse desenvolvimento na tua carreira e na tua vida, porque isso vai mudar toda a sua vida também, né? Nós vamos observar as nossas escolhas, né? Ter realmente essa grande chance de ter a questão do autocuidado, que é muito importante. E como bem disse a doutora Luci, médico doente não pode tratar de um outro doente. Então, a nossa grande sugestão e recomendação para que a gente possa desenvolver melhor essa experiência de vocês, porque dos outros anos que eu tenho promovido esse curso, muitos de vocês chegam com muitas situações, muitas questões que impedem vocês de desenvolverem já no primeiro momento. Então, o que acontece, muitos de vocês é falar, ah, não, depois eu melhoro, depois eu vou tratar, depois eu me observo. E o que acontece? Passa, vocês não vão se tratar, e aí quando resolve mexer na técnica, às vezes não me liga, ah, Dani, não estou conseguindo, é isso mesmo. Então, é claro, gente, toda vez que a gente faz um curso, é sempre interessante já logo, né, 2, 3 dias depois, não deixar passar para a mente que ainda está muito ali quentinha com essa informação, vocês já começaram a botar em prática, porque a prática aprimora. A prática aprimora, tem que realmente fazer uso logo dessa técnica que vocês possam, né, iniciar o treino. Então, a gente está ofertando no dia de hoje, que é o lançamento oficial do nosso curso de Biorressonância Veterinária. Quem viu, quem fez a inscrição para participar dessa live, viu que tem 25% de desconto, mas temos aí uma novidade, uma autorização para hoje, exclusivamente hoje, para quem está aqui hoje participando dessa live, um desconto ainda maior, mais interessante. Então, você que ficou aqui na nossa live, olha, o Miguel acabou de colocar no chat, tem um cupom que vocês têm que acessar, clica aqui, ó, tá na live aqui, no nosso chatzinho da live. Tem um preço melhor ainda. Então, assim, só realmente o Miguel para fazer essas loucuras. Então, já é um desconto bem legal de 25%. Mas se você está aqui hoje, aproveita a oportunidade, tá? Então, são essas novidades que a gente quer passar para vocês. E realmente, quem já participou, tem vários colegas aí que já fizeram uma vez. Eu sugiro que vocês, sempre que possível, como eu faço, eu sempre reciclo. Anualmente, eu sempre vou fazer vivências lá na clínica da doutora Luci, né? Sempre que eu posso, porque a gente sempre atualiza o conteúdo, então é uma grande vantagem que vocês vão ter acesso a informações bem atualizadas, tem novas técnicas de acesso, né? De como examinar o biocampo do paciente. Essa técnica que realmente traz um benefício não só para a tua carreira, mas para o seu bem-estar próprio. Então, gente, é uma oportunidade bem preciosa. Então, se você sentiu no teu coração, aproveita essa oportunidade, tá bom? Acesse aí o nosso link. Deixa eu ver se tem perguntas. Eu vi que tem eu já respondi uma tutora. Muito obrigada, viu, Nádia, por ter participado dessa live. Muito interessante. A Nádia já é uma conhecida da doutora Luci. Ela já faz tratamento com a doutora Luci e ela tem 2 animaizinhos, eu já respondi aqui para ela. Nós vamos estar dando uma atenção para os animaizinhos, vamos examinar esses pacientes para a gente, né, ter aí uma condição de entender o que está acontecendo com essa enfermidade dos dois. E tem uma pergunta aqui, que foi feita para a doutora Luci, deixa eu achar ela aqui, é sobre o CARD, tá? Ah, sim. Então, sobre o CARD, a Ana Paula perguntou qual é a durabilidade, se ele tem uma durabilidade, quanto tempo ela é e se precisa ser recarregado. Oi, Ana Paula, querida, tudo bem com você? Obrigada pela sua presença. Sempre bom aqui estar com você. O card, ele não tem uma durabilidade definida. Porém, se ele ficar exposto a campos eletromagnéticos danosos, ele acaba perdendo seu efeito. Então, não dá para colocar ele junto com o celular, nem deixar ele do lado do computador. Porém, se você está usando o card junto ao seu corpo e você está exposta a isso, ele dura bastante tempo, viu? É só mesmo se ele ficar encostado, mas com meio metro de distância, 1 metro, ele fica tranquilo, ele vai durar bastante tempo. Ele é muito, Perfeito. Até se muito vale uma prático, percepção né? que eu tive. Hum.
É maravilhoso. Eu só tiro o meu para tomar banho, né? Tomar banho e bota card, tomar banho e bota card. É o tempo todo. Mas se vale uma dica, eu faço esporte, eu costumo muitas vezes fazer esteira e fazer plataforma vibratória. A plataforma, ela muda a configuração frequencial. É Então, isso mesmo. várias vezes eu percebi, e então assim, eu tenho que ficar atenta e tirar antes de ir para a plataforma, né? Porque ela emite uma frequência que pode bagunçar aí a frequência do card. Muito bem lembrado. Eu já É, perdi vários com a né? Eu plataforma. já perdi vários. Se tomar banho com card não tem problema, viu, gente? Não Porque tem ele é próprio problema, para isso, ele é. pode ser molhado. Se tomar banho, você dá um banhinho nele também. Não faz mal. A Tânia, a doutora, está perguntando se você pode explicar um pouquinho mais sobre o card. Conta mais. Então, a fita magnética, né, ela é feita de cromo, e o cromo ele consegue reter uma informação nesse nível. Por isso que tinham as fitas cassetes de cromo, né, que a gente podia gravar áudio e vídeo, né? E esses cartões são os cartões que a gente usa de cartão de crédito e tudo mais. E aí foi um grande lance saber que a gente poderia colocar frequências maravilhosas da natureza, frequências biológicas salutares, né? E aí a imaginação não para, né? Porque agora a doutora Daniela desenvolveu uma coleção imensa de cartões, que é cartão para diagnóstico, cartão para tratamento, cartão para fazer medida, é cartão para de tudo quanto é jeito, né? Então, essa ideia de que para você receber suplementos nutricionais, você não precisa necessariamente tomar, que só o contato com a pele você já recebe, é maravilhoso. E como que a gente vê se realmente isso está acontecendo? Pelo teste da biorressonância. Porque pelo teste da biorressonância você pode medir antes e depois do contato com este cartão, o que mudou nesse sistema biológico. Então você comprova que aquilo realmente funciona. Aí você pode até falar: ah, então vou pesquisar quanto tempo seria o ideal para usar esse cartão. Sim, é possível. Ou devo usar mais que um? Devo usar dois? Devo usar três? Ou não precisa? Tudo isso, todos esses questionamentos, você vai respondendo com o teste da biorressonância. Eu Sem vi dúvida. aqui a Eu Eliette, tenho, né? Ah, aqui, pode comentar. eu quero só comentar sobre o CAD, porque eu faço uma reposição bioidêntica, né? Que você sabe de frequência, eu ainda não uso hormônios, e por enquanto o meu organismo não requer reposição ponderal, então eu estou repondo hormônios através do CAD. E é bem interessante também essa percepção que a gente tem que para controle de ondas de calor, de mal-estar, já devido à falta de hormônios, a gente só percebe realmente o quanto o card é eficiente quando você fica sem. Então, como eu uso continuamente, se por acaso eu esqueço o card ou fui fazer esporte e depois não coloquei, se eu fiquei 2 dias sem o card, volto a ter sintomas. Então, é Nossa, aquilo que a gente percebe, é que ele realmente faz efeito, ele faz falta, né? E em 24 horas normaliza as funções energéticas de novo. Então, bem interessante também essa percepção. Então, eu já estou há 4 anos usando, né, reposição de frequência. Vamos ver até que momento esse organismo necessita só de frequência, de nossa, é frequência isso bioidêntica. que você está falando e a cabeça da gente já vai a mil tendo outras ideias, né? É, porque estão sem vários bioidênticos, né, para repor. Muito Sem bom. dúvida, somos cobaias de nós mesmos. De nós mesmos, isso é excelente, a gente ter essa autonomia de pesquisar o que é bom para a gente, né? E é isso que a gente quer compartilhar com as pessoas, para que todo mundo se torne assim, né? Pesquisador de si mesmo. Exatamente. Eliette, tudo bom, querida?
Doutora Lucy, já tratei dos gatinhos da Nádia e tive alguns resultados positivos com as essências. No momento, acho que os pequenos precisam de um olhar mais minucioso da doutora Daniela. Ah, bacana. Acho que sim, concordo contigo. Uhum. Tânia, onde adquirir o card? No site do Essential Energy você vai encontrar vários cards. Silvana, gostaria de assistir novamente. Ah, eu acho que ela vai ficar gravada, né? Inclusive, Sim, é, gravada ela está. o Miguel vai disponibilizar a live anterior sobre o Bidort, que eu falei sobre outras coisas do Bidort semana passada. E ele vai disponibilizar para as pessoas que estão aqui nesse grupo. O curso é somente para veterinários? Ah, esse é para você, Daniela. O nosso curso de biorressonância veterinária pode ser para biólogos, veterinários ou tecnistas. Os terapeutas integrativos, eu sugiro que faça com a doutora Lucy, e depois, se possível, a gente aí tenta fazer uma interseção. Eu provavelmente vou participar desse curso agora da doutora Lucy, do mês de outubro, que vai ser já logo na sequência do nosso veterinário, e a gente pode ajudar você, se você tiver alguma dúvida aí com os animais, a gente te ajuda no particular. Mas para terapeutas, inicialmente é o conselho da doutora Lucy. Oi, Jaqueline, você perdeu. Então, biorressonância bio é vida. E ressonância são as frequências que entre si elas se atraem ou se repelem. Então, nós temos um sistema energético, nós temos um biocampo e que substâncias, não só substâncias medicamentosas, mas toxinas, elas podem ter ressonância ou não conosco. Até os pensamentos também podem ter ressonância ou não. Tá? Então, é um fenômeno em que a gente utiliza desse conhecimento biofísico para examinar os pacientes, examinar moradias, examinar sistemas familiares, saber que roupas vamos utilizar, que alimentos vamos ingerir, se são compatíveis, medicamentos, se são compatíveis, se eu preciso de um medicamento em dose ponderal ou frequencial. Então, é essa metodologia que eu trouxe da medicina para a veterinária, mas que aqui está a doutora Lucy também, que tem a sua expertise, então utiliza para várias situações, terapêutica, profilaxia, tá bom? Então, é esse sentido aí da biorressonância, é uma técnica complementar, né? Ela não substitui técnica nenhuma, mas ela é uma grande ferramenta hoje, tendo em vista que hoje a gente conhece, de fato, como funciona o nosso organismo. Então, a biofísica, ela é soberana à bioquímica. O Maurício é homeopata, né, Maurício? Sabe que muitos homeopatas, né, usam a biorressonância, a- ainda que faça a repertorização do paciente, às vezes ficam em dúvida em Sim. vários medicamentos homeopáticos. E aí, a biorressonância, ela pode dizer se você seria melhor você usar um, dois, três, né? Se essa associação é benéfica, se vai ter mais efeito do que usar separado. Então, ela agrega muito. Ah, ao mesmo tempo também que, uma vez determinado que planta vai ser usada, você pode testar a dinamização. Então, é possível fazer um kit de teste com várias dinamizações diferentes da mesma planta e você observar ao longo do tempo como que é a aceitação do paciente para aquelas diluições. É muito interessante. Ah, sobre o card de reposição hormonal, eu uso para uma reposição frequencial de alguns hormônios, tá? É para isso que eu uso. Uhum. Uma coisa muito Aproveito. interessante para usar como card, que eu acho, é como o óxido de grafeno está entrando nas pessoas e tem muitas fontes que a gente não consegue nem mapear direito de tanto que está entrando. E eu tenho recomendado para os meus pacientes usarem o card do antióxido de grafeno continuamente, continuamente, Perfeito. né? Fala um pouquinho, doutora, do óxido de grafeno. Algumas pessoas não têm conhecimento do que é e aonde está e por que está o óxido de Nossa, grafeno.
Esse é um assunto Uhum. bastante polêmico, né? O óxido de grafeno foi uma grande descoberta no campo da tecnologia, né? Ah, onde ele se mostrou um agente extremamente eficiente e útil, no mundo aí das baterias, dos computadores, dos sistemas. Só que o que a gente não esperava e que foi uma surpresa é que na época da pandemia a gente começou a perceber que ele estava dentro do nosso corpo e é um material magnético e a gente nunca pensou que efeitos biológicos ele pudesse ter. E aí a gente ficou muito preocupado. E a biorressonância ajudou muito a gente procurar que tipo de planta e nutriente poderia ajudar o corpo a eliminar isso, né? Então, foi aí que os estudos, eh, os estudos se concentraram. E depois, com a prática das vacinas, a gente viu também que dentro das vacinas também tinha, né? Começamos a questionar por que será que estava lá, né? Mas é isso, gente. Acontece muita coisa aí, a gente precisa ficar atento, né? E o compartilhamento dessas informações, as descobertas, é muito rico. Então, cada vez que existe um encontro científico, onde pessoas estão o tempo todo questionando, nossa, isso dá margem à nossa criatividade, e isso realmente faz as coisas evoluírem. É isso aí. A notícia é que o óxido de grafeno também está nos animais. Eu já desde a época da pandemia já estava rastreando por onde ele Uhum. estava passando, tá? É bem raro um animal hoje que eu examine que não tem o óxido de grafeno. Então, provavelmente já era algo, uma nanopartícula, né? É uma nanopartícula tão pequena que pode ser inserida em qualquer, hoje em qualquer medicamento, em qualquer cosmético, inclusive. Tem muitos estudos aí que falam que ele está presente em muito mais substâncias que a gente possa imaginar. E ela tá dominando o mundo, porque ela deve ser algo tão valioso, tão precioso e explorado quanto o petróleo. Dizem que vai ser o segundo petróleo. E ele é muito pequeno, então quimicamente é quase que impossível a gente detectar, né, por métodos químicos, mas por se tratar de uma nanopartícula que carrega frequência, informação, pela biorressonância é bem fácil da gente detectar. É só para vocês terem uma noção do quanto tudo na vida tem os dois lados, né? Tem um lado bom e tem um lado ruim. Mas ele está, assim, bastante envolvido em muitas doenças complexas, hein? Tá? Doenças como câncer, doenças imunes, ele está aí sempre junto, inclusive com fatores de transcrição de doenças aí. Então, ele muda a epigenética do indivíduo. Uma vez que ele esteja com isso no organismo, ele acarreta mudanças bem sérias, epigenéticas e provavelmente até genéticas. Nessa época das Tudo terapias bem, pessoal? gênicas, né? Isso pesa muito. Uhum. Sim, sim, está sendo usado para terapias gênicas, para alterar realmente informações genéticas em indivíduos, tá? Indivíduos. Então, imaginem os que estão nascendo agora, né? Filhos daqueles que já têm uma quantidade de óxido de grafeno no corpo. Muito bom, gente. Muito produtiva, como sempre. O Miguel deixou aqui para vocês, tá? Já subiu para o YouTube. Então já tem a live da doutora Lucy. Quem não assistiu a semana passada foi maravilhoso, eu assisti. Então conheçam, assistam para vocês se aprofundarem na metodologia Oring Test, uma grande oportunidade, é uma aula dessas que, ó, não é para qualquer um. E a nossa aí, eu acho que a nossa já está disponível, né, Miguel? Acho que já está aqui, ó, as duas. Link das lives, as duas, tá? Acho que já está aí por subir a nossa quando terminar aí. E eu espero vê-los em breve, só tenho que agradecer. Obrigado pela presença de todos e estamos à disposição. Aguardo o examinho
dos gatinhos da Nádia, tá bom, Nádia? Me passe os exames lá pelo e-mail para a gente conversar e vamos ver tudo que a gente pode melhorar nessa turminha querida que a gente ama tanto. Uhum. Então, obrigada. Vou Obrigada, encerrando por gente. Boa aqui a nossa noite. transmissão. Muito obrigada. Maravilhoso. Beijo.